O Santo, nosso Consolador. Se eu perguntar para vocês como está o teu relacionamento com o Espírito Santo hoje, como está o seu relacionamento com o Espírito Santo hoje? Se a gente perguntar não só aqui, mas para cristãos em geral, né, pode ter várias respostas, né? Alguns podem perguntar: oi, quem é o Espírito Santo? Que é isso? Outros podem perguntar, ou podem pensar: onde eu estou agora? Estou numa igreja pentecostal? Acho que eu vou cair fora antes que as coisas fiquem estranhas, né? Podem ficar com um pouco de medo, né, daquilo que pode acontecer. Mas uma coisa que eu amo a respeito do movimento que a gente faz parte, da Calvary, que tem no mundo inteiro, é o equilíbrio a respeito do Espírito Santo. Muitas doutrinas, mas principalmente a respeito ao Espírito Santo. Não somos uma igreja pentecostal ou neopentecostal que tem uma ênfase demais, né, no Espírito, só falando do Espírito. Não somos uma igreja assim, bem tradicional, onde mal se ouve do Espírito Santo. Nós cremos no Espírito, nós cremos que os dons do Espírito são para hoje, não cessaram com os apóstolos, né? Mas a gente segue a instrução da palavra de Deus para dar o espaço devido ao Espírito nas nossas reuniões e na nossa vida também. Até interessante ver esse equilíbrio ou falta dele na igreja, na história da igreja. Porque se você olhar desde o começo da igreja, né, com os primeiros apóstolos até os dias de hoje, tem uma curva oscilando bastante, né? Altos e baixos, com o quê? Um excesso de ênfase no Espírito e então uma reação, né? Às vezes décadas, às vezes séculos depois, uma reação, uma resposta a esse excesso e um distanciamento desse excesso, que acaba sendo um afastamento do Espírito Santo ou das doutrinas do Espírito Santo, né? Então é interessante que a gente vê isso até acontecendo na história da igreja, inclusive na nossa vida. Você já se sentiu assim? Que por causa de algum excesso, né, de ênfase ou até uma prática estranha, não bíblica, você se fechou de certa forma ao Espírito Santo? E de repente, depois de um evento ou alguma coisa que aconteceu, você fala: se isso é o Espírito Santo, eu não quero nada disso, né? Muito estranho. Mas se você soubesse realmente quem é o Espírito, você iria querer mais e mais dele. E por isso a gente precisa conhecer o Espírito Santo pela palavra, ver o que a palavra diz a respeito do Espírito. Se você é cristão, então o Espírito Santo habita em você. E o mínimo que a gente pode fazer é, então, conhecer aquela pessoa que já está em nós, né? E não negligenciar quem Deus nos deu. Saber quem Ele é e o que Ele quer fazer. E nas próximas semanas a gente vai ver isso. Quem é o Espírito, o que Ele quer fazer no mundo, o que Ele quer fazer na nossa vida, os dons que Ele dá para cada cristão, né? O fruto que Ele quer produzir em nós. E a gente precisa conhecer. Em Daniel 11:32 diz que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A gente precisa do conhecimento de Deus para se tornar forte. E se você se lembra do último estudo que a gente fez na série de estudos do Consolo nos Salmos, a gente enfatizou bastante, sempre lembrou que consolo é fortalecimento. Você é consolado, você é fortalecido, biblicamente falando. Então a gente precisa conhecer Deus para se tornar forte. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E dependendo do seu passado, talvez você tenha certas barreiras, né, a respeito do Espírito, da pessoa do Espírito Santo, mas eu quero te encorajar a partir de hoje, nessa série que a gente está fazendo, para se abrir, para deixar para trás qualquer experiência estranha, ruim, o que seja, ou aquilo que você viu, que te fez se fechar a obra do Espírito na sua vida. E se abrir para aquilo que Ele tem
baseado na palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Espírito. E uma coisa que eu vou enfatizar também em todos os estudos que a gente fizer, é um versículo, inclusive vocês podem abrir, em 2 Coríntios 13, versículo 14. 2 Coríntios 13, versículo 14. Bem no final do livro de 2 Coríntios, Paulo termina com essa frase, 3 atributos, 3 coisas a respeito de cada pessoa da Trindade. Ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É interessante que ele atribui algo diferente a cada pessoa da Trindade. Ao Senhor Jesus Cristo, ele fala a graça do Senhor, porque foi o Senhor Jesus que morreu por nós, né? O dom imerecido, a graça do nosso Senhor Jesus. O que ele fala para Deus Pai? O amor de Deus Pai. Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que tanto amou o mundo que Ele enviou o seu próprio Filho. E o que Ele atribui ao Espírito Santo? A comunhão. A comunhão, a intimidade, né? Um compartilhar íntimo com o Espírito Santo. Que a gente tenha esse foco nessa série de estudos, que o Espírito Santo quer ter comunhão conosco. E que nós queiramos também, né? Que a gente queira ter comunhão com Ele. Se você pensa na pessoa mais próxima, né, da Trindade, quem é a pessoa mais próxima para você? Eu acho que a maioria falaria Jesus, né? A maioria das pessoas conseguem se relacionar mais com Jesus pelo simples fato que Ele se tornou ser humano, né? Ele andou no meio, né, do povo aqui, a gente vê como Ele manifestou Deus Pai, né? Ele falou, quem me vê, vê o Pai. Dentro desse pacote, desse ser humano, 100% Deus, mas 100% homem também, Ele manifestou o Pai, né? E os discípulos entenderam isso, né? Nos momentos que eles andaram com Ele, e nessa intensidade eles entenderam que eles estavam andando com Deus, não um mero homem, uma pessoa qualquer, mas com Deus. Quando Jesus falava, eles viram que era Deus, Deus vivo falando. Quando Jesus curava, eles viram a compaixão de Deus Pai, né, para com esse mundo caído, perdido. Quando eles viram Jesus tocando as pessoas, viram o amor imenso de Deus. Quando eles viram Jesus chorando sobre Jerusalém, eles entenderam o coração quebrantado de Deus sobre uma cidade que estava rejeitando o seu Salvador. Então os discípulos entenderam isso e se sentiram muito bem, né, na presença de Jesus. Na verdade, eles se acostumaram tanto que eles ficaram super despreocupados, porque era muito legal estar com Jesus, né? Ter Jesus por perto, porque você não precisava se preocupar com nada. Se faltava comida, uma multidão gigantesca com fome num lugar deserto, aí passa a bola para Jesus. Jesus resolveu o problema multiplicando um lanchinho de um menino, né, e ainda sobraram 12 cestas. Se a tempestade estava tão furiosa que o barco estava quase virando, chama Jesus, né? Acorda Jesus, ele repreende o vento, o mar fica uma calma, uma beleza, né? Quando tinha cobradores de impostos do templo, a gente está sem grana, o que a gente faz? Pega uma moeda que está na boca do peixe, né? Já está pago, pronto. Se os fariseus chatos, né, vieram com questionamentos, perguntas difíceis, não sei responder, passa para Jesus, Ele que responde, Ele tem a resposta certa. Então eles entenderam que estar com Jesus é a coisa mais legal. Eles começaram a confiar em Jesus e a depender de Jesus. A depender totalmente dele. Qualquer problema, passa para Jesus, né? Ele que resolve. A gente não precisa se preocupar com tanta coisa, ele que faz. Só que aí Jesus ascendeu aos céus, né?
E aí, de certa forma, por um momento, cria um certo vácuo, né, para os discípulos. O que eles vão fazer agora sem a presença de Jesus? Mas Jesus já tinha prometido para eles que eles não estariam sozinhos. Vamos abrir em João 14. João 14, versículos 16 a 17. Jesus, ali na Santa Ceia, falou a seguinte promessa para eles. João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Nesse momento da Santa Ceia, o tom mudou, né? Jesus não tinha ascendido aos céus ainda, ele ainda estava com eles, né? Seria traído naquela noite, morto em seguida e tudo mais, mas os discípulos ainda não tinham entendido assim, mesmo Jesus dando uns toques que ele não estaria com eles para sempre. Mas nessa Santa Ceia, né, na última ceia, ele deixou bem claro que ele deixaria eles. E eles ficaram perturbados, ainda não entendendo tudo, mas começaram a entender, até porque no começo do capítulo 14 de João fala, né, que não perturbe o coração de vocês. Eles ficaram perturbados com esse discurso que eles estariam sozinhos. Mas Jesus também falou, eu vou adiante de vocês, vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar para buscá-los. E nesse meio tempo que vocês vão estar sem mim, a minha presença, né, com vocês não vão estar sozinhos. Eu vou mandar a ajuda e o socorro, o consolo que vocês precisam. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar, versículo 16 e 17, ele fala o Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, o conselheiro, diz aqui. Conselheiro ou consolador, como outras versões dizem, no original, no grego, é parakletos. Para quer dizer com ou ao lado de, e kletos quer dizer chamado. Então, o Espírito é essa pessoa que é chamado para estar conosco, para estar ao nosso lado, para nos dar companhia, para nos dar consolo, para nos fortalecer, para nos prestar ajuda. E Jesus estava encorajando os seus discípulos para se prepararem, familiarizarem com essa nova maneira em que Deus estaria se relacionando com eles. Uma nova maneira, mas não tão diferente do que eles estavam vivendo já com Jesus. Porque ele disse um outro conselheiro. Se a gente lê outro, a gente pensa, totalmente diferente então. Mas no original, no grego, essa palavra outro, allos, quer dizer do mesmo tipo, da mesma qualidade. Existe outra palavra, né, que seria héteros, que é de outro tipo, de outra qualidade. Mas João, né, inspirado pelo Espírito, escreveu aqui allos, outro conselheiro, mas da mesma qualidade, do mesmo tipo. Jesus quis dizer para eles, eu vou enviar alguém que é assim como eu. Vocês vão poder confiar no Espírito assim como vocês confiam em mim. Ele vai cuidar de vocês assim como eu cuidei de vocês. Em todas as situações, podem depender dele assim como dependeram de mim também. E essa é, para mim, a razão mais lógica para concluir que o Espírito tem que ser Deus. Né? Tem que ser capaz de fazer as mesmas coisas que Jesus, 100% Deus. Porque senão Jesus seria cruel, né? Seria um mentiroso. Depois de 3 anos e meio fazendo esses 12 homens dependerem de Jesus, na hora de ir embora, ele promete a alguém que cuidaria deles, mas que seria inferior, seria cruel, seria um mentiroso. Não, mas ele foi verdadeiro em falar, vocês podem confiar nele, nesse Espírito, assim como confiaram em mim. E a gente entende, então ele tem que ser Deus e ele tem que ser uma pessoa. E essas são as duas características que a gente vai
vai estudar um pouco hoje. Em primeiro lugar, que o Espírito Santo é uma pessoa. Por que isso é importante? Para a gente poder se relacionar com Ele, né? Você não pode se relacionar com uma força. Como alguns dizem, o Espírito Santo é uma força impessoal, um poder no universo. Mas você não pode ter um relacionamento com uma força, um poder. Você não pode ter um relacionamento com a tomada em casa, com o motor do seu carro, né? Que tem muita força, mas não é uma pessoa. Mas o Espírito Santo é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Ele é a pessoa enviada pelo Pai, né? Junto ao pedido do Filho para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Só que várias seitas também já contestaram isso, dizendo que o Espírito Santo é apenas uma força, apenas um poder. Principalmente as testemunhas de Jeová, que dizem que não é uma pessoa, não é Deus, é apenas uma força no universo. Mas para ser considerado uma pessoa, você precisa de 3 atributos: inteligência, vontade e emoção. Inteligência, vontade e emoção. Então vamos ver essas 3 características que o Espírito, segundo a palavra de Deus, tem. Vamos abrir em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, os versículos de 10 a 11. E nós vamos ver a inteligência do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, de 10 a 11. Mas Deus o revelou, que são os planos de Deus, o que Ele preparou para nós, o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito tem inteligência porque ele pode sondar e conhecer. Ele conhece as coisas mais profundas de Deus. Aquelas coisas que nem passaram na nossa mente, né? A gente nem conseguiu entender, são as coisas que o Espírito sonda. E se quiser pular até um pouquinho no versículo 13, fala de palavras ensinadas pelo Espírito. Então o Espírito sonda, conhece e ensina. Não tem como fazer isso sem inteligência. Ele nos ensina as verdades espirituais incríveis que a gente vê na palavra de Deus. Você já teve um momento assim que de repente parece que alguém acendeu a luz, né? Você entendeu de repente uma verdade bíblica que antes você não entendia. Você de repente, né, tinha um conhecimento, uma experiência de algo profundo da parte de Deus que antes você não tinha. De repente, da imensidão do perdão de Deus, né? Quando você entendeu a graça de Deus, né? Quando você entendeu o quanto Deus te ama ao ponto de escolher, mesmo te conhecendo inteiramente e perfeitamente. E de repente se acendeu uma luz porque foi o Espírito que te revelou, foi Ele que te ensinou. Então precisa-se de inteligência para sondar, conhecer e ensinar. Mas também precisa de vontade. Qual a vontade do Espírito Santo? Se quiser abrir em 1 Coríntios 12, versículo 11, nós lemos a respeito dos dons espirituais, que a gente vai estudar mais para frente. 1 Coríntios 12, 11. Que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, falando dos dons espirituais, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, quem decide os dons espirituais que você tem é o Espírito Santo. Assim como Ele quer, Ele distribui os dons. Ele tem a sua vontade. Vocês não precisam abrir lá em Atos 15, 28, mas foi uma questão dos apóstolos na igreja em Jerusalém que eles precisavam
chegar a um veredito a respeito de uma questão doutrinária. E aí eles se reuniram no final desse concílio lá em Jerusalém e eles falaram em Atos 15, 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí eles falaram para a igreja o que deveriam fazer. Quer dizer que o Espírito Santo fez parte desse processo de chegar nessa conclusão. Pareceu bem ao Espírito e a nós. A gente estava aqui sentado nessa mesa, estava ali, né, Tiago, estava ali, Pedro e tudo, Paulo e tudo mais, e pareceu bem a nós e ao Espírito que fez parte dessa reunião para passar para vocês essas instruções. Então o Espírito Santo tem uma vontade e passou essa sua vontade para aquele grupo para chegar nessa conclusão. Será que a gente pode fazer ou falar a mesma coisa nas nossas decisões? Pareceu bem ao Espírito Santo e a mim mudar de emprego naquele ano. Pareceu bem ao Espírito Santo e a mim me casar com essa pessoa. Pareceu bem ao Espírito Santo e a mim gastar o meu dinheiro daquela forma. E isso que é intimidade com o Senhor, comunhão com o Senhor e incluir o Espírito nas nossas decisões. Mais um terceiro ponto para a vontade do Espírito. Certa vez, o Espírito proibiu um servo dele entrar numa região. Foi com Paulo. Vou ler para vocês de Atos 16, versículos 6 e 7, que diz que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. O Espírito tem a sua própria vontade. Paulo queria muito, porque o ímpeto dele era sempre pregar o Evangelho de Deus nas regiões onde não tinha chegado ainda. Então ele queria muito entrar na província da Ásia e tentou, a gente não sabe até que ponto ele tentou, mas o Espírito falou, não. Ele tem a sua própria vontade. A questão é, será que a gente se rende a essa vontade quando ele fala para nós? Como a gente reage? Como a gente responde quando o Espírito fecha uma porta para nós? Uma porta que a gente queria entrar muito, que a gente até tentou, planejou entrar e fazer aquilo, e o Espírito fala, não, talvez não agora ou talvez não nunca. A gente não deve tentar arrombar essa porta com a nossa força, mas esperar de qualquer forma. Porque ele sempre tem um plano melhor para nós. O que aconteceu depois de que Paulo não podia entrar naquelas regiões? O Espírito abriu uma outra porta. Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia, falando, vem aqui, que era do outro lado do mar, E então ele atravessou o mar e chegou no continente da Europa. É assim que o Evangelho chegou na Europa. Porque tinha sido impedido de entrar num lugar, mas porque o Espírito queria algo diferente, algo maior naquele momento. O Espírito tem a sua própria vontade. E ele tem emoções também. Vou ler para vocês de Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Ele tem emoções, ele pode ficar triste com um certo comportamento, com algo que a gente fala, que a gente vive. A gente não consegue entristecer uma planta, apenas uma pessoa, você deixou a planta triste, olha como ela está com a cabeça caída. Não, põe água, se quiser até, não sei quem fala com as plantas, mas não vai entristecer a planta com as suas palavras. Mas sim o Espírito Santo. Você pode também, o Romanos 15:30 fala do amor do Espírito. Ele te ama e você pode amar Ele. Não tem como amar uma coisa ou algo que não é uma pessoa, mas o Espírito sim, nos ama e pode ser amado.
Então ele tem inteligência, vontade e emoção. Mas tem mais indicações na palavra de Deus que o Espírito é uma pessoa. Primeiro, a própria gramática. A gramática em grego, a palavra Espírito é neutra. E por isso algumas pessoas falam, é neutra, não é nem masculino nem feminino, deve ser uma coisa, né? Uma força. Só que quando a Bíblia se refere ao Espírito, usa pronomes pessoais. E todos são masculinos. Ele. Eu sei que na cabana o Espírito parece, né, como uma mulher, por causa da experiência, né, desse autor e tal. Mas a Bíblia nos fala que é masculino. Todos os pronomes são masculinos que se referem ao Espírito Santo. O Espírito também é tratado como uma pessoa. Vamos abrir em Atos, capítulo 5, versículo 3. Porque a gente lê aqui que você pode mentir para o Espírito Santo. E você só pode mentir para uma pessoa. Atos 5, versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Esse casal, Ananias e Safira, né, mentiram para o Espírito Santo, tentando cobrir, né, uma coisa, falando que fizeram, mas não fizeram. E a gente pode mentir para a pessoa do Espírito Santo. Pula um pouquinho para frente, capítulo 7 de Atos, versículo 51. Nesse discurso de Estevão, no final, né, quando ele começa a aquecer bastante, né, ele fala: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, alguém pode resistir ao Espírito Santo e a obra que ele quer fazer no coração de alguém. Aliás, é o que acontece todos os dias, né? Pessoas ímpias mentem e resistem ao Espírito Santo. Mas você só pode fazer isso com uma pessoa. Mais algumas características que a gente vê na palavra de Deus, que o Espírito age como pessoa. Só algo que uma pessoa pode fazer. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, o Espírito Santo fala. Alguns versículos, por exemplo, Atos 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E Saulo depois se tornou Paulo, e Barnabé, né, estava com ele nessa viagem missionária e tudo mais. Foi o Espírito Santo que falou nesse ambiente de louvor, de adoração, de entrega, né, em jejum ao Senhor. O Espírito Santo falou. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Em Apocalipse 2:7 ainda diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala, só uma pessoa pode falar. O Espírito já falou com você? Já falou com você hoje? De repente. Só pode falar quem é uma pessoa, né? E a gente pode esperar que o Espírito fala conosco, porque Ele é a pessoa que está conosco e está em nós. Em segundo lugar, o que uma pessoa faz também, ele intercede. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não é grato por esse fato que o Espírito te ajuda na oração? Quando você não sabe como pedir, quando você não sabe tudo a respeito daquela situação, quando você não tem nem palavras para interceder na sua fraqueza, o Espírito vem e te ajuda. Ele intercede, né? Só uma pessoa pode fazer isso. Vamos abrir em João 14, versículo 26.
onde diz que o Espírito também ensina. Isso é uma coisa que uma pessoa pode fazer. João 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele ensina. Será que a gente está pronto para receber a instrução que Ele quer nos dar através da palavra? Como a gente deve se comportar como cidadãos do céu nesse mundo caído? Quando Ele vem para nos ajudar a detectar e a largar hábitos que são destrutivos para nós. E a gente precisa não apenas receber o ensino dele, mas trabalhar junto com ele, né? É um passo a passo. Ele nos mostra o primeiro passo e na medida que a gente segue ele vai nos mostrar o segundo passo. E assim ele vai nos ensinando e nos mostrar tudo que Jesus ensinou. Vocês não precisam abrir em 2 Coríntios 13, 14, versículo que nós já lemos. Ele quer ter comunhão conosco. Só uma pessoa pode, né, compartilhar e ter comunhão com outra. O versículo, mais uma vez, é: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Espírito quer ter um relacionamento íntimo conosco. Gênesis 6:3 fala que o Espírito também contende com o homem. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu Espírito não contenderá com ele para sempre. E aí o dilúvio veio, né? E a gente sabe que os últimos dias, Jesus disse, são como os dias de Noé, né? E vai chegar uma hora que o Espírito não vai, né, contender, ou não contenderá, né, com o homem para sempre. Uma hora vai acontecer que Jesus vai tirar a sua igreja, né, dessa terra, e não que o Espírito não vai existir mais, mas como o Espírito está em nós e atua através de nós também, se todos os cristãos forem levados embora, né, através do arrebatamento, também não vai ter mais a presença do Espírito da mesma forma como está hoje. O Espírito não contenderá com o homem para sempre. Ele também opera milagres. Vamos abrir lá em Romanos 15, versículo 19. Romanos 15, versículo 19. Paulo fala que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo, assim desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então Jesus foi, Paulo foi, às vezes impedido, né, mas o Espírito guiando é através de sinais e maravilhas que o Espírito opera e opera ainda hoje. A gente pode esperar isso também, que tudo que a gente lê ali na Palavra de Deus não acabou no século I com os apóstolos, mas ainda acontece hoje. E por final, ele nos guia. Assim, esse versículo que a gente leu, que ele fecha portas, que ele abre portas, para onde ele nos guia? Para um relacionamento mais profundo com o Senhor. Para que a gente seja cada vez mais semelhante à imagem de Jesus. Como ele faz isso? Através das coisas comuns do dia a dia. Naturalmente, porém sobrenaturalmente, ele age na nossa vida, ele nos transforma, ele trabalha através de nós. E muitas vezes a gente só vê esse guiar olhando para trás, né? E a gente fala, não, realmente só poderia ter sido o Espírito Santo me guiando nessa situação. Esse livramento aqui, só o Espírito Santo para me guiar na outra direção aqui. Então, são coisas que você poderia falar, foi um acidente, né? Foi por acaso, mas a gente sabe que não existem, né, por acaso, acidentes para um cristão que segue o Senhor. É o Espírito nos guiando naturalmente, porém sobrenaturalmente. Ele também
pode nos dar muitas experiências, né, íntimas com o Senhor e às vezes emocionais, e às vezes são essas as coisas que atraem as pessoas para o Espírito Santo, né, alguma experiência extraordinária, mas esse não é o foco, né? Esse não é o objetivo. Essas coisas acontecem, acompanham, né, aqueles que seguem o Senhor, o Espírito Santo. Mas em primeiro lugar Ele quer que a gente cresça no conhecimento, na graça do Senhor e que a gente experimente cada vez mais a vida de Deus. E para isso, Ele precisa ter cada vez mais da nossa vida. E essa é a questão. O quanto a gente entrega ao Espírito da nossa vida, para que Ele possa fazer toda a sua vontade. Ele é uma pessoa e quer ter um relacionamento pessoal conosco. E agora, para finalizar, vamos falar que o Espírito também é Deus. Ele é uma pessoa e Ele é Deus. E a palavra de Deus nos mostra isso. Tem certas coisas, obviamente, mistérios, né, da parte de Deus que a gente não vai conseguir entender com a nossa mente humana. Se a gente soubesse e entendesse tudo, a gente seria Deus, né? Não tem como saber e entender tudo. Tem certas coisas que a gente precisa aceitar pela fé, simplesmente porque a Bíblia diz, né? Não tem como entender que Deus triuno existe em 3 pessoas, mas é o que a Bíblia diz. Que Deus é um só, mas existe em Pai, Filho e Espírito Santo, assim que Ele é manifesto. E a gente vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo é um pouco mais escondido, né? Nas entrelinhas, vamos dizer assim, mas também é antes de Jesus, né? Depois de Jesus, a gente vê tudo mais claro. No Antigo Testamento, como que é a Trindade e o Espírito sendo Deus? Ele aparece logo no começo, no 2º versículo da Bíblia, né? Que o Espírito se mexia sobre as águas, né? Se movia sobre a face das águas. É a primeira vez que o Espírito aparece. Porém, ele na verdade já está no 1º versículo que no início Deus criou. Por quê? No original, no hebraico, Deus é uma palavra no plural, Elohim. Um só, né? Se o escritor quisesse falar, seria El, singular. Mas já no 1º versículo a gente entende que Deus, né, é plural, mais pessoas, 3 pessoas em um, né? Elohim. Mais tarde ele até fala em Gênesis 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Quem é nossa? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um. Quando a gente pula um pouco para frente, e obviamente a gente não vai ver todos os versículos que falam da Trindade no Antigo Testamento, mas mais um exemplo em Deuteronômio 6:4, numa frase, né, que o povo de Israel sempre falou no louvor, que é Shema, né? Ouça o Senhor, o seu Deus é o único Deus, ou é um. A gente vê também no original onde diz o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é Yahweh, o Jeová, né? O nome da aliança. Ele é Deus. Jeová é Elohim. Mais uma vez, pluralidade. E esse Deus, Elohim, é único, ou é um só. E no original é Ahad, que quer dizer uma unidade composta. Mais uma vez, o autor poderia usar uma outra palavra que é Ihad, né? Ou Iahad, que é uma unidade singular. Mas ele quis dizer o Senhor, Yahweh, é Deus, Elohim, plural, né? E Ele é um só, unidade composta. Essa mesma palavra aparece quando Deus fala sobre homem e mulher, em Gênesis 2:24. Eles se tornarão uma só carne, Ahad. Então, 2 pessoas, uma só carne, unidade composta. A gente entende que já no Antigo Testamento, né, para quem, né, vê no original, os israelitas, era claro que Deus era um só, mas
várias pessoas, 3 pessoas em um só. Quando a gente vai para o Novo Testamento, obviamente é bem mais claro, né? Porque a Trindade é ensinada de Mateus a Apocalipse. Logo, quando Jesus é batizado, né? Vemos os 3, o Espírito descendo como pomba, o Pai falando para o Filho, eis meu Filho amado em quem me agrado. Mesmo no versículo que a gente leu, João 14, 26, vou ler mais uma vez para vocês, diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Os 3, né? O Pai envia o Espírito em nome de Jesus. E no final do Evangelho, dos Evangelhos também, Jesus falou, vão, façam discípulos, né? Fazendo discípulos e batizando todos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente pode até ver que o Espírito tem todos os atributos de Deus. Ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, onisciente. E se você quiser, depois eu passo esses versículos para você. O Espírito é Deus, assim como o Pai e como o Filho. Até evidenciado pelas obras. Quando a gente vê a criação, todos estão envolvidos na criação, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a gente vê Deus falando no Antigo Testamento, isso é bem interessante, a gente vê no Novo Testamento os autores, né, falando que foi o Espírito que falou. Vou fazer para vocês rapidinho essa comparação. Isaías 6, 8 e 9 começa falando, então ouvi a voz do Senhor conclamando. Tá? Do Senhor, Yahvé, Jeová, tá? A gente entende, tá bom? É Deus o Pai falando. Quando esse versículo é citado no Novo Testamento, em Atos 28, 25 e 26, aí Lucas, que escreveu, fala bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías e fala o mesmo versículo. Foi Deus o Pai, foi o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é Deus. Uma outra passagem em Jeremias 31 e 32 fala: estão chegando os dias, declara o Senhor. Quem é esse Senhor? Citado em Hebreus 10, 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito e fala o versículo de Jeremias. Então a gente entende que o Espírito é o Senhor. O Espírito é Deus. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade, o maior presente para nós, por isso jamais podemos negligenciá-lo, porque esse é o Consolador, o Paracletos, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar, assim como Jesus estava ao lado dos seus discípulos. Ele que nos dá o poder para viver uma vida cristã. Né? Sem Ele, a gente não tem como viver uma vida que agrada a Deus. É isso que muitas vezes a frustração do cristão que tenta pela própria força, né, viver uma vida que agrada a Deus, mas não consegue. Veja Paulo em Romanos 7. Aí depois em Romanos 8 fala a vida do Espírito. Deixa o Espírito viver através de você. Ele te dá o poder para viver uma vida que agrada a Deus. Ele te leva a toda a verdade para você entender como viver, para você ser cada vez mais conforme à imagem de Jesus Cristo. E tudo o que você precisa fazer para recebê-lo é crer e convidar em fé. Né? É recebê-lo pela fé. É você se render ao Espírito, é você dar o controle da sua vida para Ele e convidá-lo a tomar toda a sua vida por completo. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Isso que a gente aprende hoje, né, que vamos meditar nisso nessa semana e principalmente de forma prática, real, convidar o Espírito na nossa vida. Eu quero fazer isso toda vez que a gente finaliza os estudos nessa série.
orar que o Espírito Santo possa nos encher, que a gente possa experimentar Ele. E convido você também, se você gostaria de receber uma oração individual sobre a sua vida, me procura depois do culto, eu quero orar por você também, tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor, de abrir os nossos olhos para o Espírito Santo, que Tu és Deus. Senhor, nós convidamos o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo sobre a nossa vida. Sabemos que Tu, Espírito, está na nossa vida, habitando em nosso coração, e nós queremos Te conhecer, queremos estar cheios de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, assim como os discípulos andaram sabendo que não precisavam se preocupar com nada ao lado de Jesus, nós andamos com o Espírito sabendo que não temos falta de nada e temos tudo o que nós precisamos. Que essa semana a gente possa crescer em comunhão com o Espírito Santo. Que a gente possa estar, Senhor, cheio ao ponto de transbordar e experimentar o Espírito Santo como não experimentamos antes, ou talvez muito tempo atrás, e a gente sabe que falta algo na nossa vida, falta o poder para viver a vida que agrada ao Senhor. E que a gente, ao invés de cair tantas vezes, Senhor, na nossa cabeça, bater a cabeça, Senhor, que a gente possa levantar e ver como como a vida contigo pode ser leve, pode ser tão agradável, Senhor. Pode ser tão cheio de bênção, Senhor, e abundante, que a gente possa experimentar cada vez mais o Teu Espírito na nossa vida. Obrigado por enviar o Teu Espírito, por não nos deixar órfãos, Senhor, sozinhos e desamparados, mas que nós temos tudo o que nós precisamos com a presença do Espírito na nossa vida. Seja louvado e glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.